estamos de volta aqui na TV Unifev com o programa Coletiva, hoje falando sobre coronavírus e as medidas do governo do estado, com o deputado estadual Carlão Pinhatari, líder de governo na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Vamos falar de turismo agora, porque a nossa região... Acabou, né? Vou falar o que de turismo? De fato, né? O senhor foi um grande incentivador e conseguiu muitas aprovações do município de interesse turístico. O governo está pensando em alguma coisa? Porque é aquilo que você falou, nós temos hoje financiamento lá para as empresas de cultura e de turismo. Eu acho que são duas atividades que foram erradicadas. 100%. 100%, acabou. Como é que você vai ter um show, uma peça, ou o cara vai passar um fim de semana na prainha? Ou você pega agora esse fim de semana prolongado, que é o fim de semana da Páscoa, né? Verdade. Todo mundo ia viajar, a economia girava, acabou. Infelizmente, são algumas atividades. Eu estava falando essa semana com o do Itaú Cultural, como é que ele chama? Saron. O Saron, que tem nos ajudado muito aqui. Ele falou, não, nós de cultura acabamos, nós estamos fazendo solidariedade agora, né? Então, tudo aquilo, nós arrumamos dinheiro, colocamos mais dinheiro na cultura esse ano. Travou tudo. Na cultura e no turismo, né? O turismo, os municípios de interesse turístico vão minguar. Os prefeitos não vão ter dinheiro para pagar a folha de pagamento agora em junho. Então, quer dizer, não há o que ser feito. E esse, na minha opinião, eu tenho um amigo que é dono de uma rede de hotéis em São Paulo. Fechou, acabou. Aqui em Votuporanga os hotéis estão fechados. São atividades que dependem de gente, de né? gente, de circulação. Então, quer dizer, como é tudo, o comércio, a pessoa não pode sair de casa, acaba tudo. Sim. Né? É um efeito dominó. É um efeito impressionante. E o turismo, na minha opinião, o turismo e a cultura serão os que mais vão demorar, tá certo? A ser restabelecido. Infelizmente. Uma pena. Porque depois que voltar, vamos supor que volte a economia daqui um mês, ou 2, ou 3, enfim, no prazo que for. O cara vai ter que começar a ganhar de novo para ele poder passear daí 2 anos, 1 ano, para ele poder assistir uma peça, um teatro, para poder isso, aquilo, quer dizer. Então, isso é uma atividade foi extremamente atingida desde o primeiro dia, né? Então, tanto o turismo quanto a cultura, né? Deputado, a gente sabe que o senhor acompanha de perto as ações do governador João Dória, né? Eu queria saber a sua opinião, a sua análise sobre como ele tem levado aí esse momento. Primeiro, eu acho que está sendo correta. Ele montou um comitê técnico, médico, de pessoas do serviço público e do serviço privado, para que pudesse avaliar o que estava sendo feito no mundo e como é que estava sendo essa pandemia no mundo todo. E teve a participação da Deloitte, que é uma multinacional de consultoria, né, e de auditoria, de consultoria, que gratuitamente está fazendo para o governo de São Paulo um mapeamento no mundo, quais são as melhores medidas. E o governador é muito cético, ele está fazendo esse tipo ele está tendo essa atitude, que eu acho correto, ouvindo a parte médica. Nós não temos por quê, porque está morrendo gente, né? Pessoas saudáveis. Jovens, né? Jovens. Você pega essa família que no dia 13 de março teve uma festa, no dia 7 de abril faleceu. Quer dizer, a pessoa não tinha nada, era saudável. É pessoa de 60 e poucos anos de idade, né? Eu estou guardado dentro de casa, estou com medo, eu já tenho mais de 60 anos. Mas a gente tem que ter uma preocupação. Então, eu acho que o governador está tendo uma atitude. Sou contra o que está sendo feito contra o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele está errado nas atitudes dele. Mas se falar de impeachment, se falar de bater panela, de bater lata, vai bater lá, está lá dentro de casa, rapaz, para cuidar das coisas que tem que fazer. Não é momento, não é hora de falar de política. Mas nós temos que falar de saúde e de economia. O governador e todos os governadores do Brasil, eles estão enfrentando vários impasses com o governo federal, né? Na sua visão, isso tem deixado o cidadão um pouco confuso e atrapalhado? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Está deixando sim. O presidente tem aí... Porque quando ele faz o discurso, como ele fez outro dia uma fala na televisão, que tem que ter coerência, que tem que ter isso, tem aquilo... Mas nas redes sociais ele inflama a pedido do gabinete do ódio. Porque eles têm um gabinete do ódio, sim.
que é o filho dele, que são mais algumas pessoas que estão ali, alguns generais, que não querem que isso pare. Estão querendo fidelizar eleitores numa época dessa. Não tem cabimento, não tem... Eu votei nele, eu não posso reclamar. Eu acho que ele melhorou muito a atitude política no Brasil, tirando a corrupção, pondo pessoas técnicas, pondo pessoas corretas, em todos os sentidos, em todos. Lógico que você tem um que você gosta mais, outro que gosta menos, mas eu gosto da maioria das coisas dele. Mas essa atitude de rede social, de jogar o povo contra os governos, contra os prefeitos, eu acho que isso é completamente equivocada para um chefe de Estado, seja ele qual for. Né? Seja ele qual for. Então é uma briga que todo momento eles falam de política. Nós não temos que falar de política agora. Nós temos que falar de economia, nós temos que falar de saúde, de assistência social, de ajudar as pessoas aí, as pessoas que vivem na rua, né? De ajudar as pessoas que estão precisando. Ah, nós fizemos agora um aplicativo. Que aplicativo? Você tem 30% da população de baixa renda que não sabe nem o que é celular, que mora em 12 num barraco. Essas pessoas têm que chegar comida na casa deles, senão eles vão sair assaltando e roubando os outros na rua. Né? Então eu acho que está tendo muito equívoco nesse sentido. Em vez de eles usarem as prefeituras, que é o braço mais perto da população, o governo federal tinha que dizer o seguinte: a prefeitura da cidade tal, você tem aí 10 mil pessoas que você tem que ajudar. Nós vamos dar R$600 para cada pessoa. Ó, pode estar aqui, faz o contrato, faz o convênio, passa o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura chega muito mais rápido à população. Lógico que você vai ter que ter uma fiscalização, sim, né? Mas existe já um cadastro único. Para que inventar que a roda é redonda? Isso aí tem que chegar o dinheiro hoje na conta do cara, se é 600, se é 800, se é 1.000, tem que chegar hoje, não é daqui a um mês. Então isso é muito preocupante, é um erro grotesco que o governo federal vem fazendo. Ah, nós vamos criar um aplicativo. Tá bom, vai na favela em São Paulo, vai nos barracos onde mora 10, 11 pessoas, vê quantas pessoas ali têm celular, smartphone tem que ser, senão ele não entra no site, não pega internet. Quer dizer, é uma idiotice o que está se fazendo. Eu acho isso uma coisa fora de cabo. Mas eu acho que os governos, em geral, os governadores todos no modo geral, estão tendo uma atitude muito proativa de defender a vida das pessoas e a economia dos nossos estados. O senhor falou, realmente, não é momento de falar de política. Talvez até por isso que o ministro Luiz Mandetta sugeriu o adiamento das eleições. Qual que é a opinião do senhor quanto a isso? Porque seria em outubro, né? Até então vai ser. Não tem clima nenhum para se falar disso agora e nem lá na frente. Eu creio que vai haver a prorrogação disso, dos mandatos até... Dos mandatos não, das eleições, para dezembro, por exemplo, para janeiro ou para fevereiro. Mas isso aí agora o ministro do Tribunal Superior Eleitoral montou um grupo de estudos para fazer uma análise técnica. Não é possível você querer falar de eleição num ano como esse. Sim. Eleição custa dinheiro, custa tempo. Então eu vejo que isso está completamente equivocado. Esse negócio de postergar mandato por 1 ano, 2 anos, eu sou contra, acho que não tem que existir. Quando é que dá para fazer? Dá para fazer em março, fevereiro? O prefeito que está aí fica até lá. Tá certo? Aí a hora que fizer, faz no domingo, na segunda, o novo prefeito assume. Não vamos falar em postergar, em adiar. Nós temos que adiar a eleição e não postergar mandato. Até porque a gente sabe que essa corrida eleitoral gera fake news, gera essa disputa política também, né, Carlão? Que pode atrapalhar todo o processo, né? Mas eu sou favorável à postergação da eleição. Da eleição. Deputado, como o Estado de São Paulo está se preparando estruturalmente aí para o aumento provável do número de casos, números que foram apresentados essa semana pelo governador? Então, ontem nós fizemos uma reunião, eu estava numa reunião virtual com ele à noite, ele ainda usou uma frase, ele falou: nós estamos nos preparando para a guerra, espero que a guerra não chegue. Realmente. Então é isso que São Paulo está fazendo. Está manipulando o maior número de recursos para deixar preparado para o que precisar, né? Tomara que não use nenhum desses hospitais de campanha, mas nós temos que fazer. Nós não podemos deixar o que está acontecendo no Equador, o cara ficar doente dentro de casa e morrendo, o cara põe para fora de casa que não tem onde enterrar, né? Ou como aconteceu nos Estados Unidos, não tinha onde pôr. Não deu tempo deles acudirem depois que entrou
essa curva gravíssima. Então, São Paulo está fazendo, acho que quase 3 mil novos leitos. Eu espero que não use nenhum, eu espero que seja um dinheiro gasto à toa, né? Mas está ali pronto. Ontem já começou a entrar no Pacaembu os pacientes de coronavírus. Então, já está sendo usado, que ali é paciente com média complexidade, né? Não é paciente grave. Agora sim, lá no Ibirapuera, que será feito, se eu não estiver equivocado, 200 novos leitos de UTI. Aí sim, para pacientes graves. Então, está sendo feito vários hospitais de campanha. Guarulhos está fazendo, Osasco está fazendo, para se preparar. Acho que nós temos que nos preparar para uma guerra. Não sei se essa guerra vai chegar, mas se chegar, nós temos que estar preparados. Acho que o Brasil deu tempo. Com tudo que aconteceu no mundo, hoje, com as redes mundiais de computadores, você tem informação online todo minuto de tudo que acontece. Então, deu para a gente nos preparar, né, para uma nova aí, para essa batalha que eu espero que a gente vença ela com muita tranquilidade. Deputado, a gente sabe que cada país tem sua realidade. A Organização Mundial da Saúde recomendou que o certo seria testar toda a população, até para a gente saber quem está imune ou não. Como o senhor acha essa liberação de testes no estado de São Paulo? O que está sendo pensado? Foi comprado agora quase 10 milhões de testes, né? E o Instituto Fiocruz, que é o que vende, está vendendo para São Paulo. E São Paulo está credenciando os laboratórios regionais. Nós temos um laboratório aqui que é credenciado pela Fiocruz, em São José do Rio Preto, e ele está credenciando os laboratórios da região. Por isso, para poder dar uma celeridade maior. Mas o teste que tem que ser feito tem que ser o PCR. Acho que é PCR. Esse teste rápido, as pessoas podem não ter agora, ainda não está, ela tem que estar com sintoma para poder aparecer, né? E os outros não. Mas é um teste que custava, num passado não muito distante, 30, 40 reais, hoje custa 250 reais. Difícil, tá né? Certo? Você não tem produto. O governo de São Paulo acabou ontem, o instituto que faz lá, que o Covas é o presidente, que faz os testes, acabou ontem. Só vai receber segunda-feira da Fiocruz, porque ela não está conseguindo produzir. Né? Então é muito preocupante. São Paulo vai tentar fazer os testes no maior número de pessoas possível, para a gente comprar aí 10, 15 milhões de testes, para a gente poder fazer e testar exatamente. Nós temos capacidade de fazer 8 mil por dia. Não é pouco, uma população igual a nossa. Né? Quanto aos equipamentos de proteção aos profissionais de saúde, Carlão, a gente sabe que é um problema no mundo todo, né? E atrapalha muito a questão do combate à Covid-19. Veja bem, máscara, luvas, essas coisas, está chegando, está fazendo com preço adulterado, com preço mais caro, mas está indo. Mas falta todo dia. Ninguém tinha um estoque para saber que ia precisar de tanto para todos os funcionários. Né? Isso é um perigo enorme. Né? Eu comprei máscara para mim aqui em Votuporanga. Né? Eu sou idade de risco. Né? Então eu tenho que usar. Está ali dentro do carro. Se eu desço, eu tiro, eu ponho para fazer. Então eu acho que isso está sendo uma correria, está sendo uma luta todos os dias. E falta em todos os lugares. Falta em todos os lugares, infelizmente. Mas as pessoas têm que lavar a mão, têm que ficar mais distante. Né? O profissional da saúde, eu estava vendo na Itália, o grande problema é que a pessoa fazia suas necessidades e ali tem o vírus. Né? Como é que pode dentro do hospital você tendo lá 4, 5 mil pessoas internadas? A limpeza disso, o manuseio disso, um monte de gente, quer dizer, é uma loucura, né? Uma loucura. Deputado, outra coisa também. Alguns municípios eles tiveram as doses da vacina contra a gripe esgotadas. Essa situação já foi normalizada? Está esgotando toda semana. Mas toda semana está chegando. Tem dose suficiente. O governo, que isso o governo federal que manda, o Ministério da Saúde que manda. Ele manda para o Estado manda para os municípios. Então a gente percebe que toda semana termina e toda semana chega.
Então, toda segunda-feira tem vacina e vai ser vacinado todo do H1N1, você está dizendo, né? Do H1N1, exatamente. A questão das farmácias de alto custo, elas são de grande ajuda para milhares de pessoas em todo o estado. Esse atendimento, ele foi comprometido de alguma maneira? Está sendo. Infelizmente, as pessoas estão... Quem tem mais de 60 anos está em casa, né? Então, você cabe... Mas tem um aplicativo aí para quem tem aqui em São Paulo, quem tem condições de fazer os seus agendamentos e receber em casa os seus medicamentos. Então, acho que isso já foi uma boa atitude, como abrir os bons pratos da capital para poder entregar marmita para as pessoas a R$1, as pessoas de rua e vendo. Mas é umas coisas, né? Eu vi uma reportagem outro dia do Wallace Lara, até falei com ele por telefone, ele entrevistou um menino da Cracolândia. O cara falou, aqui nós não pegamos nada, não, a gente põe essas químicas para dentro, aqui não tem ninguém gripado, não tem ninguém doente, não tem ninguém não. Então, quer dizer, o povo ainda não acredita, né? Mas eu acho que é bom, eu acho que a gente tem feito aí um trabalho, eu acho que os governos estão fazendo. A farmácia de alto custo é de extrema importância, são medicamentos que as pessoas não podem deixar de tomar. 80% dos remédios lá são de responsabilidade do governo federal, que teve uma falta no fim do ano passado e me parece... Não tive mais notícia, mas que está solucionado agora e está tendo um atendimento razoável para a população. Agora, a gente tem que dizer, se eu tenho 60 anos, eu não preciso ir lá buscar. Peço para um filho meu, para um sobrinho, ir lá e busca, né? Senão fica aquela fila. Mas vou dizer uma coisa, a ansiedade do velho é uma coisa de impressionar. Quando começou a vacinação, eu me peguei dentro do carro no primeiro dia vindo tomar vacina. Aí no meio do caminho eu falei, mas pera um pouquinho, vai ter uma fila enorme, não tem cabimento eu fazer isso, né? Mas é assim, né? Principalmente agora que você está dentro de casa ocioso ainda. Então Mas eu acho que vai vacinar, vai vacinar todo mundo, vacina de gripe, e nós vamos sair aí para que não morra também disso, né? Deputado, a gente também teve agora a situação de rebeliões em presídios, uma situação também que tem preocupado aí os políticos, o governo. Não foi em presídios, né? Foram em unidades de recuperação. Essas unidades de recuperação, quem controla isso é o Poder Judiciário, são os centros de ressocialização. Não fugiu nenhum preso de nenhum CDP e de nenhum presídio de São Paulo, e sim das unidades onde o preso dorme lá, tá certo? E trabalha no outro dia e volta, ou centros de ressocialização que não tem guarda armado, que isso é determinação, é a nossa Constituição. Na minha opinião, tem que estar tudo armado e mandar o cacete desse povo. Não tem cabimento, não é porque ele está ali. O que vai recuperar? Né? Agora, nesse momento, as pessoas foram e fizeram aquela palhaçada lá na Baixada, 400 correndo. Eles não precisavam ter voltado. Eles saem todo dia. Então não houve rebelião em presídio. Isso foi um equívoco da imprensa. Para a gente deixar muito claro. Houve, sim, de fugas de presos que estavam em centro de ressocialização do Estado, que esses são centros que quem determina quem entra lá, quem sai, quem não entra, quem não sai, é o Judiciário, né? E agora está proibido as visitas também no sistema penitenciário. O governador João Dória até trouxe essas pessoas como parceiros, né, num projeto pioneiro para a produção de máscaras, Sim. Não é isso, Carlão? Aí é presídio. Sim. Aí são nos presídios. Estão produzindo 300 e poucas mil máscaras por semana, se eu não estiver equivocado. Esses presos estavam pintando escolas. Já tinham pintado mais de 4 mil escolas, né? E agora parou com a pintura de escola e está se fazendo máscara, porque tem cursos técnicos de costura dentro dos presídios. Aí não é no centro de ressocialização, aí nós já estamos falando de presídios, onde a pessoa está lá com a pena, porque ele trabalhando cada 3 dias trabalhado, ele derruba um dia de pena. Deputado, o senhor comentou também da questão dos moradores de rua, né? Quais estão sendo as medidas do governo do Estado para esse público mais carente, né? É casa de acolhimento. Infelizmente, nós temos que tirar essas pessoas da rua e levar para casa de acolhimento, mas eles não querem ir. Eles preferem viver ali, né? No meio da droga, né? No meio de orgia sexual, né? Que eles ficam ali, né? Mas eu acho que a saída é o centro de acolhimento. Infelizmente, hoje você não pode prender essas pessoas, porque não existe mais o crime de vadiagem que tinha, né? Então, porque chegar numa época agora, você pega e prende.
tá certo? Os direitos humanos vão me matar dizendo isso, mas nesse momento nós temos que pôr essas pessoas guardadas dentro de algum lugar para dar comida e dar proteção a eles. Essa é a atitude que nós temos que ter agora. E a solidariedade, eu vejo em São Paulo muita solidariedade de empresas, de empresários, de comerciantes, de prestadores de serviços, de padres, de pastores, né? Para poder ir lá dar um pouco, pelo menos, de carinho, de afeto, de amor. Eu acho que agora é a hora da gente fazer isso. O Dória sempre defendeu essa questão das parcerias com a iniciativa privada, né? Isso tem funcionado bem, então? Tem funcionado muito bem. Essa semana ele teve 110 milhões de reais de doação de 1 milhão de cesta básica que dá para 30 dias para cuidar de 4 pessoas. Então agora o Fundo Social de Solidariedade está fazendo essa distribuição, principalmente nas comunidades de São Paulo. Principalmente nas comunidades que aquelas pessoas também perderam seus empregos, né? E vivem numa casa de 30 metros quadrados, 7, 8, 10 pessoas, né? Que nós vamos ter que cuidar. Cuidar para que isso... Então, o privado está fazendo o que pode. Eu tenho um filho que trabalha na Ambev, eles têm feito todos os dias, a Ambev hoje está ajudando mais de 300 ONGs no Brasil, né? Com apoio estrutural e financeiro. A Ambev está produzindo álcool gel e fazendo distribuição com seus próprios caminhões para as unidades de saúde de São Paulo. Então, esse é o exemplo de uma empresa, mas tem várias empresas que estão fazendo um trabalho muito positivo nesse sentido. Deputado, olhando agora para o lado positivo, que às vezes o coronavírus pode trazer, saúde, ciência, o senhor acha que em questão de investimentos, o Brasil, o mundo como um todo, vai valorizar ainda mais essas áreas? Eu acho que agora estão vendo a falta que faz, né? Se você tivesse uma vacina dessa, você já não teria nenhum problema. Mas uma vacina vai ser construída com muitos milhões de dólares de investimento e com muito tempo, né, de estudos, e isso demora, não é o nosso momento, mas eu acredito que sim. São Paulo investe 1 bilhão por ano na FAPESP, que é para fazer novos projetos de investimentos. Eu já tinha dito isso ao governo lá atrás, que na minha opinião, eu acho que nós tínhamos que pegar esse dinheiro e fazer tudo para a área de saúde, de investimento de novos medicamentos, isso antes dessa crise toda, né? Porque você pega projetos ali que o cara quer fazer aí um doutorado na Espanha, da história da Espanha. Eu acho perfeito. Para que serve isso para o brasileiro? Né? Vamos direcionar, investir, tá certo? Na população. Então, tem que investir onde? Na saúde, no desenvolvimento econômico, de novas tecnologias, ou no tecnológico. Eu acho que é isso que é o caminho para a gente ter um Brasil melhor. Eu acho que é isso que nós temos que ter um mundo melhor, é canalizar. Mesmo sendo muito, ou mesmo sendo pouco, ou sendo muito, todo o nosso recurso de investimento para na área de tecnologia e na área da saúde, principalmente da saúde humana. Então, acho que isso que é importante. E o cachorro já tem vacina da coronavírus há tantos anos, né? Sim. Que nós estamos no coronavírus 19, né? Tem 18 vírus diferentes, é o 19º vírus diferente desse mesmo tipo de vírus. Então, quer dizer, é uma coisa impressionante isso. Se tivesse havido um investimento maior lá atrás, talvez não tivesse passado por esse sofrimento que nós estamos passando hoje, toda a população mundial. Sobre educação, a gente sabe que o ano escolar foi muito prejudicado. Quais as medidas do governo do estado para esse setor? O governo de São Paulo fez uma parceria com a TV Cultura, né? Vai ter aula, né, na TV Cultura e tem aula também online, né? Eu acho que isso que é importante. E transformamos a merenda escolar que era dada na escola num voucher para o cara comprar e levar para sua casa para todo aluno da rede pública estadual. Não me lembro quanto é o valor, mas é um valor que pode não ser muito, mas já ajuda aquela criança a comer todos os dias. Porque você sabe que o problema da educação, além de vários outros problemas que nós temos, muitos dos nossos alunos, a melhor refeição que ele tem é na escola, não é dentro da sua casa. Então, agora, se ele não tem aula, ele não tem a melhor refeição. Então, tem que dar uma suplementação. O governo de São Paulo também está distribuindo leite para os nossos idosos, leites enriquecidos, né? São mais de 1 milhão de leites enriquecidos, de litros de leites por dia enriquecidos para os nossos idosos. Agora, o idoso não precisa ir buscar. Manda o filho, manda a nora, manda a filha, manda alguém, o neto, vai lá buscar essa doação. Então, eu vejo que está andando e nós vamos
vamos sair. E o investimento nas ciências, eu acho que está cada dia mais respeitado no mundo todo, né? Agora está todo mundo vendo. O cara que nunca ouviu falar, está ouvindo falar disso. Deputado, o senhor como referência empresarial, política aqui no nosso estado, como o senhor acha que deve se portar, né? Deve trabalhar um líder em momentos delicados como esse? Eu acho que com muita serenidade e tranquilidade. Acho que a gente tem que ter aí um pouco de serenidade. A pressão é de todos nós. Você imagina, você olha para o teu vizinho, ele perdeu o emprego, olha para o outro, ele perdeu o emprego, a tua empresa fechou. O que você vai fazer para sustentar a tua família? Normalmente o empresário tinha uma vida boa, né? Que não vai ter mais. Vai demorar para ele voltar a ter. Mas acho que tranquilidade, serenidade, né? E muito amor ao próximo. Acho que é isso que nós temos que ter agora. Todos nós, não é só empresário, não. Acho que todo brasileiro, todo o povo do mundo tem que ter, se colocar isso daí na frente, nós vamos sair muito mais forte dessa grande crise que nós vamos passar. Deputado, para finalizar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Coletiva de hoje, em que vários assuntos foram discutidos. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aos votuporanguenses e também a todos os municípios vizinhos que nos acompanham. Eu vejo que nós temos que ter, primeiro agradecer a você, Fabíola, a você, a TV Unifev, né, por esse programa, e dizer o seguinte: eu acho que nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança, né, que isso vai passar, e tudo passa na vida da gente. Passando, com certeza nós vamos ter um outro mundo, um outro país, uma outra cidade, e vamos pensar muito mais no próximo do que nós pensamos hoje. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. A você aí de casa, continue acompanhando toda a programação da TV Unifev com as principais atualizações sobre o coronavírus aqui em nossa cidade e em toda a região. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e participação. Até a próxima.